Bom, já que eu reagi ao Wilker Leão falando, vamos reagir ao Mamãe Falei reagindo e argumentando sobre. Vai ser da hora isso daqui, tá ligado? Vai ser bacana, tá ligado? Ver o que o Mamãe Falei vai falar em relação a isso. Wilker Leão fez um vídeo respondendo, segundo ele, os ataques do MBL da direita alternativa, né? Enfim, o vídeo tem 47 minutos, bem longo. Tá com 2 dias aqui, tá com 25 mil visualizações, bem baixo, assim. A real é que ninguém me pediu pra falar disso, assim, quase ninguém falou disso, tá? Mas eu vou responder porque, primeiro, para ser uma resposta pública, né, pro próprio Wilker, que eu não vi o vídeo ainda, mas vou ver. E segundo, porque às vezes tem alguém que assistiu e, pô, cara, mas o que vocês responderiam, tá, nesse caso, tal. Então, vamos dar uma olhada. O vídeo tá longo, mas o Léo cropou pra mim, né, 3 momentos aqui pra gente assistir. E, como você sabe, eu acabei de voltar de viagem. Eu vou soltar esse vídeo. Já meio que uma leve demonstração de ego já no começo aí, né, do Arthur. Não, porque o vídeo que eu vou reagir nem tem muita view, entendeu? Não sei se é relevante pro meu grande canal de vários milhões de inscritos, mas eu vou dar essa chance de reagir. Quem acompanha meus stories, a gente foi pra Nova York, cara, teve um problema na conexão, ficamos presos em Miami e tal. Acabei de chegar, tô até com a camiseta que eu acabei de comprar lá. A gente ficou sem mala, tive que comprar uma camiseta qualquer lá. E tô virado do voo aqui, mas vamos que vamos, né? Tem que gravar esse vídeo rápido, que eu já estou embarcando pra Salvador, que tem o Congresso do MBL lá. Deu tempo de vir aqui, trocar mala, gravar 2 vídeos que eu vou gravar agora e vambora. Demorou? Então já deixa o like no vídeo aqui, é importante você deixa o like e vamos começar. Bora. Esse Wilker Leão aí é um Wilker lixão. Essa é a essência do tratamento que o MBL e os demais integrantes da direita alternativa têm dispensado a mim ultimamente. E isso tudo por quê? Pelo simples fato de eu estar alinhado com o pensamento de união da direita, inclusive em torno da minha pauta, onde eu preciso de ajuda, e não foram essas pessoas da direita alternativa que me ajudaram até então, e nem mesmo durante a minha trajetória. A gente vai conversar um pouco sobre isso e os posicionamentos de todos eles, né? Mas antes a gente precisa falar sobre o meu posicionamento que gerou tudo isso. Naquela entrevista ao Metrópolis, que é o último vídeo postado aqui no canal, inclusive, eu tinha dito que postaria esse o mais breve possível, só que minha vida está completamente uma loucura, respondendo aí às perseguições dos meus inimigos, de fato, né, inimigos ideológicos da esquerda aí. Então o vídeo está saindo quando deu, que é agora. Então vamos direto. Antes de começar, tá? Eu nem vi tua argumentação, mas deixa eu te falar uma parada, cara. Esse papo, não tô falando que você é, mas este papo de união da direita é papo de vagabundo, tá? Porque todo mundo sabe, cara, que não existe união com traidor. E você sabe disso, eu não preciso ficar te dizendo, né? É como se eu falasse pra você, cara, vamos se unir todo mundo, junto com o professor que tá te ferrando ali, em prol da educação. É a mesma coisa que eu falar um negócio assim, né? Eu não preciso dizer, você já sabe, Wilker, que... Só que o Wilker, quando ele fala sobre isso, ele fala especificamente sobre a causa dele, a pauta dele, que precisa ir pra frente. Bolsonaro não é de direita. E o bolsonarismo não é um movimento de direita. É um movimento ideológico, é um movimento que não é conservador, é um movimento que ele é quase uma seita em prol de uma pauta, família Bolsonaro. Tá? Se para isso tiver que colocar PGR petista que vai salvar todos os corruptos, se tiver que colocar 2 garantistas no STF, se tiver que vetar a lei que acaba com decisão monocrática de ministro, se tiver que aumentar o orçamento secreto, se tiver que romper o teto, você sabe de tudo isso, cara. Você sabe É um argumento válido, isso daqui. tudo isso. Então, vamos deixar bem clara a escolha aqui. Você tem 2 escolhas aqui a fazer. Você tem 2 caminhos para escolher. O caminho 1 é, eu vou fazer o discurso fácil de que existe uma tal de direita e uma tal de esquerda, então, já que eu sou de direita, eu quero unir todo mundo para bater de frente com a esquerda. É um discurso mais fácil, ele dá mais like, ele dá mais visualização, ele dá mais voto, ele dá mais dinheiro. O outro é, não, a verdade é que o Bolsonaro é um traidor, não é de direita, é difícil explicar isso para as pessoas que estão completamente apaixonadas pelo bolsonarismo, mas é o discurso correto, tá? Qual caminho você vai tomar? E, novamente, eu não acho que você seja um vagabundo, um mal intencionado, eu não acho que você seja isso, mas você está fazendo uma escolha pragmática, não foi só essa entrevista não, você sabe muito bem, você está fazendo uma escolha pragmática que favorece o nosso inimigo, que é um traidor, que é o Jair Bolsonaro. Você sabe disso. Mas vamos ver como você vai justificar isso. Da onde que ele tirou isso, cara? Se não é dessa entrevista, é do quê? Da onde que ele tirou que o Wilker, de alguma forma, tá alimentando o bolsonarismo? Aonde? Aonde? Direto ao ponto. A entrevista do Metrópolis ela é essencialmente para falar sobre isso que está acontecendo comigo na Universidade de Brasília e também politicamente sobre essa união da direita. Então eu explicarei cada ponto aqui para ficar mais claro do que já é. Infelizmente a gente tem unido a direita, conversado entre todo mundo, a gente está superando questões pontuais, eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, que a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. E daí? Isso daqui é um demonstrativo também daquilo que é a essência da minha entrevista, quando a gente fala de política. Eu estou dizendo que felizmente a gente está unindo a direita de novo em torno de pautas, da minha pauta de educação. É óbvio que eu não estou falando do todo e tal, mas no meu espectro, a entrevista é sobre mim, né? Então eu estou dizendo que na pauta que eu estou trabalhando, ideologização nas universidades,
universidades, doutrinação, a direita tem se unido em torno dessa pauta para me apoiar, apesar das divergências que são pontuais diante desse grande problema. É aqui até o meu fechamento de falar, olha a esquerda aí, eles se unem para nos atacar de uma forma voraz, ferrenha. Então a gente tem esse problema de se fragmentar por questões pontuais. Só que felizmente hoje... Isso também não é verdade, Wilker. A esquerda ela não se une, tá? A esquerda ela é bem fragmentada, é uma guerra, é todo mundo um querendo pegar o espaço do outro. É que, no fim das contas, cara, todos eles submeteram uma liderança chamada Lula, né? Que foi uma coisa bem ridícula, inclusive, na eleição, para figuras como Ciro Gomes, Marina Silva, Simone Tebet. Foi ridículo para eles. O que a gente quer fazer na direita é fazer o contrário. É falar, não, eu não vou me unir ao Bolsonaro, eu não vou me unir ao traidor. Entendeu? Vamos lá. A gente está se unindo. Tanto no âmbito principal do conglomerado de pessoas, dos apoiadores, que sem eles a gente não é nada, inclusive eu só tenho essa força aqui por causa dos números, né, para eu bater de frente sozinho, igual sempre faço no campo de batalha, mas também legislativamente. Alguns parlamentares têm me procurado para me ajudar. O que eu deveria fazer? Negar? Falar, não, eu sou um lobo solitário que luto sozinho. Ou que tô no campo da direita alternativa aí de pessoas que nunca nem me ajudam em nada. Era isso que eu deveria fazer? Não vou fazer. Não, Wilker, primeiro que assim, ninguém defende essa luta de lobo solitário, isso é coisa de babaca, isso é coisa ególatra, ridícula. Mas não existe um campo de uma direita alternativa. Você deveria, a meu ver, né, quem sou eu pra te falar as coisas, mas... E ao ver de todo mundo que entende você como um cara que sabe que o Bolsonaro é traidor, para de passar pano pra ele, né? Por exemplo, se o repórter te perguntasse, o que você acha, quais são suas divergências pontuais com o Bolsonaro? Você ia falar, eu tenho uma divergência pontual com o PGR petista. Wilker, sabe, não... ególatra, ridícula. Mas não existe um campo de uma direita alternativa. Você deveria, a meu ver, né, quem sou eu pra te falar as coisas, mas... E ao ver de todo mundo que entende você como um cara que sabe que o Bolsonaro é traidor, para de passar pano pra ele, né? Por exemplo, se o repórter te perguntasse, o que você acha, quais são suas divergências pontuais com o Bolsonaro? Você ia falar, eu tenho uma divergência pontual com o PGR petista. Wilker, sabe, não... Cara, é inacreditável. Com um país onde a gente tem um governo de esquerda, onde a gente tem o PT tomando conta das decisões, presidente Lula, onde o Wilker tá preocupado em passar as pautas dele, em progredir e seguir em frente com suas lutas, com as coisas ali que ele tá envolvido. O Arthur quer que ele pegue na entrevista, ache ali um tempo pra ficar descendo o pau no Bolsonaro, que já é inelegível, que quase morreu esses dias, porque isso é muito relevante. Cara, parece muito que o Arthur só tá pensando nele mesmo. Que o MBL só pensa neles mesmo. Eles não pensam nada além do... Não, você tem que falar mal do Bolsonaro e você tem que estar com o MBL. Essa é a luta certa pro Brasil progredir. Você depende do Tchutchuca do Centrão? O Tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não. É algo que você depende. Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali que são ilegais. Eu acho que ele deveria pelo menos trazer umas coisas pro nosso lado ali por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, que ele precisava pra governar e afins. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Esse trecho aqui é a exata continuação do trecho anterior, onde eu estou tentando explicar que a esquerda dominou tudo, enquanto a gente se fragmenta, eles estão lá dominando tudo e nos batendo. E aí o repórter, de forma sagaz, aí pro lado dele, né, puxa o gancho para falar sobre o Tchutchuca do Centrão, se eu me arrependo, porque por óbvio isso gerou mais fragmentação na direita ainda, e aí eu estou explicando que é uma resposta complexa que não é de sim ou não, não se responde dessa forma. Eu estou explicando que eu mantenho a minha crítica à vinculação do Bolsonaro com o Centrão, tudo aquilo que a gente já sabe, que gerou Cássio Nunes no STF, que não trouxe a aprovação de pautas positivas assim marcantes como poderia ser o fim da autonomia universitária, já que era por governabilidade, apoio no Congresso. Eu, na minha opinião, é o que eu estou explicando aqui de forma bem clara e deixando mais nítido ainda nesse trecho do vídeo, que ele não trouxe o benefício necessário ao meu ver, só que os bolsonaristas têm a justificativa de que era necessário por governabilidade, para que ele conseguisse fazer aquilo que ele fez. Nossa, Wilker, cara, desculpa, cara, você tá, assim, é um pouco constrangedor para pessoas que sabem o que você tá fazendo, ver o que você tá fazendo. Isso aqui, talvez, pra um bolsominion retardado, ele vai olhar isso aí e falar, porra, o Wilker tá do lado certo. Mas, cara, você sabe, cara, que a galera que tem mais neurônio olha e fala, nossa, cara, que caminho você tá tomando, bicho? Que caminho você tá tomando, velho? Não, pela governabilidade ele colocou o Cássio Nunes no STF. Meu Deus do céu, ele tá falando que os bolsonaristas acreditam nisso, que ele discorda disso, mas compreende. Mas discorda. Não faz o menor sentido, cara, você sabe disso, bicho. Não, ele não trouxe os benefícios. Mas ele falou que discorda dos bolsonaristas que acreditam nisso. Oxi. Que ele poderia trazer. Não é que ele não trouxe os benefícios que ele poderia trazer. Eu não preciso falar isso aqui. Você já sabe, cara, ele traiu todos nós, ele fodeu a gente. Né, cara? A gente que acredita num país que não seja desse garantismo que deixa bandido solto.
Você sabe muito bem o que ele fez pra salvar a própria família, cara. E outra coisa, Wilker, sabe uma coisa, cara? Não é só a entrevista do Metrópolis. As pessoas estão percebendo seus sinais. E outra coisa, um rapaz me mandou aqui, eu nem sei, eu nem entendo nada disso, tá? Vai mandar aqui que você excluiu os seus vídeos criticando o Bolsonaro, é isso, cara? Cara, tá muito claro o que você tá fazendo, velho. Não, É um xadrez. Aí você tem que ter certeza, Arthur. Você tem que colocar isso, não pode lançar um argumento no ar dessa magnitude. Você tem certeza que foi bem isso? Porque você vai usar isso pra continuar a argumentação, mas tem certeza disso? Porque me parece um espantalho. Ou será que é real? 4.000D, não, veja só, cara. Só fica constrangedor, Wilker. Agora, o que eu posso te falar, cara, não vou ficar batendo mérito se o Bolsonaro é traidor, não, porque isso aqui já tá pacificado, todo mundo já sabe. A questão é a seguinte, velho. Nós hoje, o que você chama de direita alternativa, eu vou trocar um nome. Nós somos hoje a contracultura. Nós somos a vanguarda de uma contracultura. Essa contracultura um dia talvez vire cultura, cara. E aí você vai ficar de fora, né? Agora, você pode hoje ir no dominante. Olha o tamanho do ego do cara, velho. Olha o tamanho do ego do cara, velho. Meu Deus do céu. E aí você vai ficar de fora, né? Agora, você pode hoje ir no dominante. O dominante é isso aí, é bolsonarismo, é Nicolas. Você imagina o seguinte, imagina que o país está arrumando para uma disputa entre Janja e Michele Bolsonaro e depois Nicolas e Felipe Neto. Nós somos a contracultura. Eu não quero nada disso daqui. E eu sei que você também é desse time. Você está abrindo mão disso, falando, não quero ganhar meus votos agora e vamos olhar para um palmo à minha frente e não para 10, 15 anos. É essa a escolha que você está fazendo, cara. É essa a escolha que você está fazendo. Mano, é ridículo ver o tamanho do ego do Arthur, velho. Não, é bizarro. Eu gosto do Arthur, mas essas discordâncias minhas são muito grandes com ele, cara. Que parte que ele não entendeu do que o Wilker falou? O Wilker falou, quando fui questionado sobre o Bolsonaro na entrevista, eu falei que tenho várias divergências com o Bolsonaro e que os bolsonaristas que me apoiam têm discordâncias comigo em relação a isso, porque eles acreditam que era necessário e que eu discordo deles. O Arthur conseguiu transformar isso numa parada do tipo... É ridículo o que você tá fazendo, Wilker. Você tá se alinhando com o Bolsonaro e nós somos a direita contra a cultura, vamos crescer e você vai ficar de fora. Olha o tamanho do ego, cara. Parece que o que eu vejo, Arthur, nesse vídeo, parece que ele tá com preguiça de reagir e nem tá prestando muita atenção na argumentação do Wilker, porque não é possível. 15 anos. É essa a escolha que você está fazendo, cara. É essa a escolha que você está fazendo. Então, eu estou ponderando tudo isso e dando a minha justificativa. Não estou pedindo desculpa, não estou dizendo que me arrependo. Aí eu fecho dizendo que se fosse possível a gente resolver de uma forma melhor, eu gostaria. O senhor não teria feito aquele movimento do Tchutchuca do Centrão para que houvesse maior união da direita nessas pautas que são pluripartidárias. Se fosse possível, sim. Perfeito. E aqui, novamente, de forma muito clara também, eu estou dizendo que se fosse possível resolver essa divergência de uma outra maneira... Não, Wilker, você deixou muito claro, cara. Você, se pudesse, você voltaria no tempo e não chamaria o Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão. Tá bem claro, cara. Eu faria, para que a gente focasse nas questões de pauta e a direita tivesse o mais unida possível, o mais junta possível. Aí vão dizer que eu sou um idealista, que eu estou pensando no mundo... Eu sou mais idealista, cara. Você é bem pragmático, na verdade. Vou te falar, Wilker. Não, é a união da direita, a gente não pode chamar o Bolsonaro do Tchutchuca do Centrão porque a gente tem que unir a direita. Não pode. Não, você tem que ver a pauta. Não, você tem que ver que... Wilker, pelo amor de Deus, velho. Não, o Arthur tá forçando muito. Eu sei reconhecer um mamador do bolsonarismo, que eu também tenho nojo, mas o Wilker não tá sendo um deles. Não dá pra você justificar isso, cara. Assim, o Bolsonaro, ele acabou com qualquer luta contra a corrupção pra salvar a própria família. Não é que ele diverge numa pauta aqui ou ali. O traidor é pior que o inimigo. E você sabe disso. Vamos supor que eu tenho um exército e estou batendo de frente com outro exército. O outro exército é meu inimigo. Se tem alguém dentro do seu exército que deserta ou que basicamente vende informações do seu exército para o exército inimigo, esse cara é pior do que o inimigo. E você sabe disso, que é o que o Bolsonaro é. O Bolsonaro é um traidor. Não existe união com traidor. Não, vamos unir... Tudo bem, eu aceito os argumentos contra o Bolsonaro. Foda-se o Bolsonaro. Entendeu? Eu não sou um defensor do bolsonarismo. Mas o que eu acho é que o Arthur quer forçar o Wilker a ficar falando do Bolsonaro toda hora, enquanto ele tem as suas próprias lutas, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá ligado? Com esse traidor, porque pelo menos ele tá com a mesma farda que a gente. Não existe isso, cara. Você sabe disso.
Aí parece que ele ficou puto com o André Guedes aqui. Vamos lá. Aí aqui na sequência nós temos o nosso caríssimo cartunista da direita alternativa, o André Guedes, que produz esse belo material aqui, deturpando toda a realidade que eu já expliquei para vocês, e ela é óbvia pela própria entrevista, né? Mas enfim, dizendo que eu estou me sujeitando agora em pedido de desculpa ao bolsonarismo e tal, ao próprio Bolsonaro, né? Vocês vão ver aqui. Tudo bem que produzir essa crítica, né, em cartoon, como ele faz, se trabalha com exagero também, né? Mas engraçado que na época do próprio Nando Moura ali, né, você não condenou a Cara, atitude. se eu debatesse com o Arthur, seria interessante. O Arthur é um gênio do debate e ele tem muito mais conhecimento político do que eu. Muito mais conhecimento político do que eu. Só que essas jogadas de argumentação que ele faz com o esquerdista burro, ele não conseguiria fazer comigo. Entendeu? Que essa manipulação de argumentos que ele faz, usando meias verdades, pegando pequenos espantalhos e tornando grandes argumentações, que nem ele acabou de fazer. Isso ele não faria comigo. Então eu acho que eu equilibraria as coisas em questão de argumentação. Agora, questão de conteúdo, logicamente que eu sou um animal perto dele. Eu não sou político, né, cara? Eu sou só um streamer e ele é político. Então, quando o debate fosse mais sobre casos técnicos mesmo, sobre envolvendo política, eu ia tomar um pau, com certeza. Agora, se for na parada das ideias, seria interessante. Dele, pessoas te cobraram e você disse, não, ele é meu amigo, que eu tinha para falar para ele. O que eu lembro, que eu lembro do André Guedes, ele usou o Nando Moura sim, tá? Não, não da mesma forma, Arthur, não da mesma forma. Não da mesma forma. Tanto que o Wilker vai mostrar aí o quanto que ele quis zoar o Wilker. Se fosse da mesma forma, eu ia rir igual. Só que eu não sinto que é da mesma forma. Ó, que eu lembro do André Guedes, ele zoou o Nando Moura sim, tá? Eu já vi ele, inclusive no episódio da Ucrânia, eu lembro que ele zoou que o Nando Moura tava criticando só pra vender curso. Eu lembro sim, cara, que eu lembro o André Guedes zoou bastante. Assim, agora, cara, é aquela história. Não, vai exagerar que eu tô pedindo desculpa ao Bolsonaro. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não existe meio pedágio pro bolsonarismo. Não existe meio pedágio. Você não corta meio testículo, cara. Você tem que cortar tuas bolas inteiras, bicho. Você sabe disso, você sabe disso. Porque é o seguinte, cara. O Bolsonaro está se fragmentando, né? Ele vai se fragmentar em dois. O bolsonarismo true, que é família Bolsonaro, é Eduardo, é essa galera. E aí, cara, você vai ter que pedir desculpa ao Mumita e blá blá blá. Ou um outro bolsonarismo, que é o bolsonarismo Nicolas. E aqui, irmão, você vai ter que ser caricato a ponto de falar que Pablo Marçal tá de boa, que o pastorzinho lá, Miguel, ele é um homem de fé e que está abençoando a cidade de Sorocaba. É isso, cara. Escolhe o pedaço que você vai pagar, cara. Mas em algum... Cara, olha como o Arthur, é isso que eu tô falando. Olha como ele usa falácias pra argumentar, velho. E aqui, irmão, você vai ter que ser caricato a ponto de falar que Pablo Marçal tá de boa, que o pastorzinho lá... Cara, o Nicolas nunca falou que o Pablo Marçal tá de boa. Nunca falou isso. Ele só não fica querendo esfaquear o Pablo Marçal o tempo todo. Ele simplesmente, se perguntarem do Marçal, ele fala, cara, tem umas paradas que eu discordo e no geral é isso. Agora não, se não matar o Pablo Marçal, como eles fazem, né? Fizeram 100 vídeos sobre o Pablo Marçal, não tá de boa. Entendeu? Miguel ele é um homem de fé e que está abençoando... Cara, eu quero saber, mano. O Nicolas Ferreira defendeu o pastor Mirim. Isso aconteceu ou é falácia do Arthur? A ponto de falar que Pablo Marçal tá de boa, que o pastorzinho lá, Miguel, ele é um homem de fé e que está abençoando a cidade de Sorocaba. É isso, cara. Escolhe o pedaço que você vai pagar, cara. Mas em alguma instância, você vai cortar as suas bolas e ser um Fernando Holliday. Entendeu? É isso. E aí, em relação a mim, né, na primeira oportunidade que tem de mais uma pessoa que nunca me ajudou em nada, ele vem e aponta o dedo, né? Agora você é um inimigo vendido. Olha o nível aqui. Desculpa, Bolsonaro. Desculpa. Feriado, quem que é esse aí do teu lado? É o Kim Paim de Aplique? Esse aqui é meu amigo Wilker Leão, mito. Ele tá aqui porque ele quer lhe pedir desculpa. Tu tem que, em primeiro lugar, pedir 3 coisas publicamente pra mim. Anistia, Pix e voto impresso. Olha como é exagerado isso daqui. Tá ligado? Eu sei que se fosse pelo humor, estaria de boa. Só que eu não sei se o André faria o mesmo se fosse o Nando Moura, entendeu? Porque é parte do mesmo público. Isso é fácil. Usando uma tanguinha rosa, batom vermelho e um chapéu de boi pra provar que é leal a mim e acabou, porra! Tá bom assim? Tá maravilhoso! Esse é o nível do nosso companheiro aqui da direita alternativa, né? Que me coloca como um vendido para o Bolsonaro no nível de, se for preciso, alusivamente por óbvio, né? Mas eu coloco até uma tanguinha rosa ali, um chapéu de couro na cabeça e vou pedir qualquer pauta que seja necessário para ele. Sendo que o meu posicionamento até então é aquele da entrevista ao Metrópolis. É nisso que ele está se baseando. É o tipo de coisa que afasta pessoas ou agrega? Me diz aí. Ou eu não venho que se diz, para de afastar as pessoas, vamos nos abraçar.
Ô Igor, todo mundo tá vendo o que você tá fazendo, cara. Nós somos a última trincheira, tá? Contra o bolsopetismo. Eu vou te dizer, cara, nem o Nando Moura, quando brigou com a gente e tal, e, cara, nem ele falou, não, vou trair a trincheira e vou para o bolsonarismo. A galera tá entendendo você como isso. Entendeu? Você como você está. Você percebe a manipulação do Arthur? Nós somos a última trincheira. Nós somos os protagonistas da grande revolução. Usando a nossa farda, porque você sabe o que você está fazendo. Você é um cara inteligente. Você sabe o que você está fazendo. Você tá... dá uma pausa aqui nessa trincheira. Só dá um oi pra outra. Não, temos que unir. Cara do céu, velho. Exagero. Muito equivocado, cara. Enfim, tá redundante já, né? E aqui na sequência a gente vai pro nosso caríssimo Mamãe Falei, com quem eu sempre me dei bem também, mas ele começa nesse vídeo aqui, já no retorno do semestre, que eu apanho lá dos skatistas, ele faz esse react aqui, né, supondo que eu posso virar bolsonarista, que eu tô dando indício disso por usar a camisa do Brasil. Tudo começou desse jeito, camisa da seleção, falaram lá da Carla Zambelli do Bolsonaro, você não rebateu, na manifestação onde eu tô apanhando da esquerda, onde ninguém, além de bolsonaristas, pessoas do Novo, da UJL, me ajudaram indo lá. E aí um louco esquerdista chega lá falando da Carla Zambelli. O que eu deveria fazer? Era falar, é isso aí, você está certo, a Carla Zambelli é o que você tá... E ele tava chamando ela de... Vamos lá, Igor. Quem sou eu pra te falar o que você deveria fazer? Inclusive a Carla Zambelli já curtiu vários tweets meus. E eu sei que ela é casada, mas eu pegaria, hein? Isso aí, você está certo, a Carla Zambelli é o que você tá... E ele tava chamando ela de... Vamos lá, Igor. Quem sou eu pra te falar o que você deveria fazer? Eu posso falar o que eu faria. Eu falo, cara, não tenho nada com o Carla Zambelli. Quando alguém, isso já aconteceu várias vezes comigo. Quando eu tava na manifestação do PT, alguém, ei, o Alckmin, as merendas. O Alckmin é vagabundo. Quantas vezes isso já aconteceu? Depois, né, quando começou... e o Bolsonaro? Cara, não tinha... Não, veja bem, não. O Bolsonaro é vagabundo também, quero que o Bolsonaro seja preso junto com o Lula. Tudo bem, mas o Wilker é obrigado a seguir a mesma lógica. Por quê? Por quê? É o que eu tenho que mandar você fazer? Você tem que fazer assim, não. Cada um faz o que quer. Só que os sinais que você passa, as pessoas interpretam também, cara. E as pessoas estão interpretando, cara. E tá muito claro o que você tá fazendo. Tá muito claro o que você tá fazendo. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? O Wilker só não quer uma inimizade gigante, uma guerra contra o bolsonarismo divide, cara. Nesse momento que a gente tá passando, onde tá sendo governado pela esquerda, cara. Fala o seguinte, cara. Sabe, Wilker, se você quisesse realmente calar a boca de qualquer pessoa que tivesse uma crítica nesse sentido a você, você poderia falar, então eu te falo aqui, ó, Bolsonaro, o que ele fez foi uma traição, o Bolsonaro é um vagabundo, o Bolsonaro é um quadrilheiro, o Bolsonaro é um rachador, o Flávio Bolsonaro é um vagabundo e papapá, que são enfim, cara, precisa disso. Precisa de tudo isso. Sendo que as coisas em relação ao Bolsonaro são mais complexas que isso. Precisa. Agora chega aqui olha, presta atenção. O meu moderador aqui é o cara das lives, ele é comunista. Eu preciso ficar destruindo o moleque pra dizer que eu discordo dele, cara? É óbvio que ele sabe que temos discordâncias, mas eu preciso ficar ofendendo ele pra caralho aqui. Ele que tá me ajudando. Precisa disso, cara. O Wilker recebeu o apoio dos bolsonaristas, tanto no apoio do YouTube quanto nas manifestações. Ele vai ficar xingando os caras. Por quê? Porque não precisa disso, cara. Bolsonaro não é o inimigo é Lula. O Flávio Bolsonaro é um vagabundo e papapá. Que são enfim, aí tudo bem. Puta, não, ó, o Wilker respondeu, mano. Pô, eu tava errado. Não tem sinalização pra bolsonarismo. Né? Acho que aí ficaria muito claro. Mas não, cara, você tá seguindo o caminho contrário. Vagabunda que vai ser presa. Eu deveria concordar com isso? É isso? Olha o nível. Aí a camisa da seleção. Eu sempre usei, Arthur. Eu acho que você nunca me acompanhou mesmo assim, viu meus vídeos e tal, mas da época que eu questionava bolsonaristas, eu já usava ela. E eu te falei isso, inclusive. Pode ser, cara, pode ser. Inclusive, pode ser que eu tenha, sei lá, visto algo onde não deveria, mas todo o resto tá mostrando que, infelizmente, a minha impressão tá correta, velho. Você está passando pano pro bolsonarismo, cara. Desculpa. A minha impressão é essa. A camiseta, tudo bem, então eu fui impreciso. Talvez a camiseta não seja isso. Mas, e todo o resto? Né? Quem dera o problema fosse a camiseta. Mas cara. que todo o resto? Não existe nenhum resto, cara. O problema do Nando Moura com o MBL fosse o logo, né? Não é o logo. Não é a mesma coisa. A minha divergência O Nando Moura caiu matando o MBL. Mas o Wilker não tem sinalização pra bolsonarista, cara. Não tem. Não é você usar camiseta verde e amarela, cara. Sobre isso. Eu te expliquei. Começou leve desse jeito aqui, né? De certa forma, uma alfinetadinha só. Mas depois foi virando isso daqui, ó. Mete o Wilkinho na tela. Teve uma vez que ele veio no MBL, parece que a gente tava atrapalhado, a gente acabou... Só uma coisa, cara, isso é outro dia, tá? É bom deixar claro que depois... Eu não tinha visto a entrevista.
né? Aí depois teve a entrevista, aí tem um monte de coisa, e aí ficou claro que você tá fazendo. Não dando certo de se encontrar. Fiz o convite pra ele vir aqui várias vezes. Ele falou, não, eu vou. Acabou não indo, porque ele tá cheio de compromisso, beleza. Esse trecho eu vou começar esclarecendo pelo final, que é a parte do o Wilker tá cheio de compromisso, por isso que ele não pôde vir aqui, apesar dos vários convites nossos Mano, o e Arthur tal. respondendo mensagem enquanto grava o vídeo, velho. Meu Deus, parece super Xandão, mano. Meu Deus do céu. Nessa altura do Se fosse campeonato, live, né? tudo bem, mas no Realmente, meio do eu fui vídeo, convidado aí algumas outras vezes. Mas de início já, Arthur, dá uma olhada no seu WhatsApp aí que você vai se lembrar. Eu tinha te dado uma data ali, né? A gente já tinha conversado em relação àquilo que eu vou explicar mais profundamente, né? Sobre o nosso primeiro encontro, de que não deu certo daquela vez. Aí você disse, não, dessa vez vai dar certo, pode deixar que eu cuido de tudo e tal, a gente vai organizar tudo para você vir direitinho. Aí eu te dei uma data, salvo engano, foi inclusive 19 de dezembro de 2024, que é quando eu ia ter eu ia criar uma folga da faculdade, inclusive, porque eu teria aula, mas aulas não tão importantes. Então eu ia faltar aulas para ir aí, pra gente conversar. Aí você nunca mais tocou no assunto. Aí depois de um tempão, você veio como se nada tivesse acontecido, perguntando, e aí, cara, sumiu e tal, vamos marcar. Você lembra disso, você deve lembrar. Agora, em relação à nossa primeira experiência... Wilker, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu lembro bem disso. Pra mim tá muito claro. Você falou lá pro dia 19, acho que era isso mesmo. Eu vou aí. Tá, e aí, beleza, você nunca mais falou mais nada. Mas, de novo, o convite tá aberto, cara. Você pode, inclusive... Quero ver o que o Arthur vai falar depois que o Wilker argumentar, né? Que a gente viu o Wilker. A gente viu aquele vídeo do Wilker, né? Agora, se você quiser, você me fala e bora, a gente se encontra. Eu não entendi, cara, o problema qual foi. Você tem meu WhatsApp, eu tenho o seu também. Continua vendo o vídeo, Arthur. Continua vendo o vídeo. Ó, acabei inclusive de conferir meu WhatsApp e eu mandei mesmo aqui. Eu não vou falar, não divulgo conversa privada, mas eu mandei aqui no dia 11/3. Fala, meu, sumiu, caralho. E aí você falou que estava resolvendo um problema jurídico que você não tinha visto Sim, meu mas foi antes disso, Arthur. Continua vendo o vídeo. último áudio. Você ainda falou, ó, ele se perdeu por aqui e tal, mas eu tirei uns dias pra viajar aqui, resolver coisas minhas e tá bom. Aí eu falei, dá um toque aí e tal, beleza e tal. Enfim, não teve desencontro, cara. Não teve desencontro. Vamos lá. Continua Agora, em vendo o relação vídeo. à nossa primeira experiência ali de contato, que foi uma conversa com o Renan, que depois ele jogou para um cara de bastidor aí, eu acho que era Carratu o nome dele, muito mal educado. Começou com o Renan... Essa parte, só falar uma coisa, agora eu entendi. A galera no grupo tava assim, o Wilker já é MBL, ele já odeia o Carratu. Aí, Carratu, o que você faz? várias coisas, assim, não, vem pra cá que vai... O Arthur vendo ali, tá ligado? A merda que o Wilker vai expor. Vamos fazer uma piadinha aqui. Vamos fazer uma graça aqui. Pra tirar o peso da situação. Tá ligado? Aí, Carratu, o que você faz? várias Carratu, coisas, seu assim, não, vem pra cá bobinho. que vai ser legal e Você tal, é do a gente vai montar um MBL, projeto com mas você, ninguém não sei. aqui gosta Pô, de minha vida você. tá complicado aqui, foi mais ou menos isso. Aí no final das contas, não foi como vocês pintam até hoje, um descompasso ali, um desencontro e tal, teve uma confusão ali no MBL. No dia que eu cheguei aí, inclusive você, eu tô nem te culpando por nada, só tô narrando, não tô nem culpando ninguém, né? Tô narrando a realidade aqui. Mas com você eu sequer conversei, né? Era com o Renan. O Renan viajou com você pra algum lugar, acho que era Curitiba, pra ficar uma semana fora. Então no dia que eu cheguei, a pessoa com quem eu tinha combinado viajou e você viajou junto com ela, que era quem eu conhecia também. Deixa eu te falar, isso, eu vou te falar, comigo, ó, com Arthur isso não acontece. Quando eu marco uma parada, tá na agenda, agora com o Renan, eu vou te falar, acontece, tá? Renan é esse cara. Renan marca, desmarca, aí vai, aí se atrapalha. O Renan. Então, assim, esse relato que você tá contando, dou crédito 100% a você. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tenho certeza que deve ter sido exatamente como você falou. Porque é típico do MBL. Comigo isso não acontece. Porque eu sou chato pra caramba. Tá? Tanto que eu demoro pra marcar as coisas, porque se eu marco uma coisa, eu não desmarco. A não ser que tenha acontecido um problemaço. Tá? Mas independentemente disso, velho. Cara, e aí? Então agora por isso você tem divergências pontuais com o MBL, você entende, cara? Mas, enfim, Continua vendo o vídeo e não foge, Arthur. vamos passar, vai. Vamos Já pro conversava mais ou menos nessa época, né? Aí a maioria das pessoas eu sequer conhecia lá. Aí conheci mais ou menos o Renato, que foi legal comigo lá, o resto tava nem ligando muito pra minha existência. Eu fui embora no mesmo dia, porque isso foi babaca, né, cara? No mínimo. Isso também é bem MBL, cara. O MBL, você viu lá. O cara, você chega, sai, tem gente e tal, e aí, ai, Olha como o Arthur fica fazendo malabarismo pra dizer que tá tudo bem. Ah, desculpa, cara, mas é assim mesmo. Tá ligado? O MBL é uma correria, tá ligado? E a gente vai, e outro tá trabalhando num projeto ali, e a Amanda está focada no seu projeto ali do Uruan, e o outro tá focado ali, cara. É uma loucura. É uma loucura, entendeu? Mas você entrando, você vai fazer parte dessa família. Ah, é muito lazarento. Cara, ele é um ótimo comunicador. Tá ligado? É um ótimo comunicador. Só que, cara, é um manipulador nato, tá ligado? É um manipulador nato. Não, eu não sou assim, Pedrix. Eu admito as coisas na raiz. Na raiz. Eu admito as coisas na raiz. Coisa que o Arthur não tá fazendo. Se fosse eu no lugar, o que eu falaria? Nesse ponto aqui o Wilker tem leão.
O Wilker de Leão é foda. O Wilker... Nesse ponto aqui, o Wilker Leão tem razão. Nesse ponto aqui, o Wilker Leão tem razão. O MBL vacilou. O cara veio lá de outro estado, veio até aqui. A gente não teve um pingo de responsabilidade em ouvir o cara, em fazer uma sala ali, tá ligado? E dar atenção pro cara, e já que a gente mesmo convidou. Então, nesse ponto aqui, a gente foi responsável. E a gente assume a culpa. Mas o ego dos caras é tão grande que nem pra assumir uma pequena irresponsabilidade ali, tá ligado? Os caras fazem, mano. Sacanagem, tá ligado? Sacanagem. Então agora, por isso, você tem divergências pontuais com o MBL, você entende, cara? Mas enfim, vamos passar, vai. Vamos Já conversava mais ou menos nessa época, né? Aí a maioria das pessoas eu sequer conhecia lá. Aí conheci mais ou menos o Renato, que foi legal comigo lá, o resto tava nem ligando muito pra minha existência. Eu fui embora no mesmo dia, porque isso foi babaca, né, cara? No mínimo. Isso assim. também é bem MBL, cara. O MBL, você viu lá. O cara, você chega, sai, aí tem gente e tal. E aí, beleza, aí de repente você vai fazer outra coisa, larga a pessoa. Lá é isso, cara. Lá é bem assim mesmo. Lá é tipo um... Citem um exemplo que eu já fiz esse malabarismo, cara. Pode citar aí que eu explico. E aí, beleza, aí de repente você vai fazer outra coisa, larga a pessoa. Lá é isso, cara. Lá é bem assim mesmo. Lá é tipo um... Cara, lá é assim, cada um fazendo o seu, 1 milhão de pessoas fazendo 1 milhão de coisas. Lá é desse jeito mesmo. Sim. Aí ninguém nunca nem entrou em contato comigo pra pedir desculpa, até hoje. Aí tratam como se fosse uma confusão, um desencontro e tal. Não, eu saí de Brasília, paguei tudo do meu bolso quebrado, tinha acabado de casar, eu tinha deixado isso claro, né? Me prometeram que eu não precisava me preocupar com isso. Aí fui de Brasília a São Paulo. Olha a cara do Arthur cagando pro cara ter saído de Brasília, ido até São Paulo, tentado um encontro, tentado um compacto de ideias. É um ego gigante desses camaradas, aí não dá. Deixado isso claro, né? Me prometeram que eu não precisava me preocupar com isso. Aí fui de Brasília a São Paulo pra se tratar dessa forma, depois não ter sequer pedido de desculpa. Aí vocês agiram como se nada tivesse acontecido, mas pior do que isso, né? Fingiram que eu não existia mais. Aí a gente batalha na mesma trincheira, né? Só pra falar uma coisa pra você, Wicker, e eu te falei isso. Quando a gente marcou a outra reunião, eu pedi desculpa pra você. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que foi do jeito que você falou e tal. Te peço desculpa, é o seguinte, vem que eu vou arrumar um hotel pra você e uma passagem pra você. Tá tudo certo, só me fala quando você pode vir. E eu fiquei esperando a tua resposta, cara. E dessa Olha como o Arthur pega um fato pra fazer um giro e no final querer ter razão, mano. Parece mulher até. e uma passagem pra você. Tá tudo certo, só me fala quando você pode vir. E eu fiquei esperando a tua resposta, cara. E eu fiquei esperando a tua resposta, cara. Admite que tu errou, cara. Admite que o MBL foi cuzão com o cara. Pede desculpa de novo, mano. Dessa vez ele explica. Não, a gente vacilou com o Wilker nessa mesmo. Mas não quer largar o osso da razão em nenhum momento, cara. E dessa última vez você não veio porque você não quis. E realmente, a gente ia pagar tudo e a gente ia ter uma conversa e eu ia, tipo, pessoalmente pedir desculpa pelo outro caso. Agora, de qualquer forma, cara, esse desencontro não justifica o que você tá fazendo. Você tá fazendo supra relação Wilker-MBL. Que é assim, como você vai lidar com o fato de que existe um traidor chamado Bolsonaro. Cara, coloca o Bolsonaro de novo no meio, cara. De novo, ele colocando o Bolsonaro no meio da parada, velho. Não dá, mano. Agora, de qualquer forma, cara, esse desencontro não justifica o que você tá fazendo. Você tá fazendo supra relação Wilker-MBL. Que é assim, como você vai lidar com o fato de que existe um traidor chamado Bolsonaro e ele é popular. É isso. Isso é acima. Isso está acima da questão como a gente se relaciona aqui. Mas naquela época de 2023, transição do bolsonarismo pro petismo, eu não fazia nem 5 mil visualizações no canal e tal, vocês fingiam que eu não existia, ninguém nunca me ajudou em nada, não tô cobrando nada. Mas essa é a realidade. A realidade é essa. Então não foi um desencontro e tal, a gente tinha esse impasse aí, se comportaram assim, você já deve ter ouvido várias histórias. Foi um desencontro. Você não pode falar que a gente agia como se não existisse, a gente te chamou lá, velho. Só que realmente houve um desencontro. Aliás, eu falei de você publicamente nessa época. Várias vezes. Ah, agia como não existia. Não é verdade, Wilker. Eu fiz vários vídeos falando de você aqui, falando bem. Puta, olha o que o cara fez. Quando você fez o negócio do Tchuca do Centrão, eu falei, cara, puta, parabéns, olha o que o cara fez, cara. Que animal, entendeu? Então, para com esse papo, cara. E aí a gente só voltou a conversar depois que eu estourei de novo na mídia aí, indo à universidade, né, fazendo o que eu faço, algumas pessoas do MBL me batendo, algumas outras, como você, falando comigo, mas ninguém nunca mais tocou nesse assunto assim, e foi um desencontro, né, mas a realidade é essa, né, então eu acho importante deixar isso claro, para que não se fique nesse papo. Falei publicamente em vídeo, em live, falei pra você no privado, aí viajou, velho, viajou. Teve um impasse ali, não, a realidade é essa, a gente teve um problema durante toda a nossa trajetória, porque agora vocês estão pintando todo o lance como se a gente fosse parte da mesma trincheira, até do mesmo grupo, né, sendo que a realidade nunca foi essa. Não, eu desse tipo uma coisa. O André Guedes, por exemplo, eu acho que o André Guedes nunca foi no MBL. Eu tenho quase certeza, eu acho que ele nunca foi lá. Eu acho que o André Guedes tá na mesma trincheira. Eu não falo com o André Guedes direto. Cara, sei lá, faz, sei lá, uns 4 meses que eu não falo com o André Guedes. Nem sei quanto tempo faz que eu não falo com o André Guedes. Eu considero ele um cara da mesma trincheira. Tá? Se pegar, por exemplo, o Danilo Gentili. Eu tenho um pouco mais proximidade com o Danilo Gentili, mas já faz tempo que eu não falo com ele. A última vez eu zoei com ele. Falei, pô, me chama pro Roda Solta, cara.
Eu acho que ele tá na mesma trincheira, ele não faz. Eu também acho que o Danilo. Nem sei se ele já foi no MBL novo agora, nem sei, mas enfim. Não é que a mesma trincheira é tipo o QG do MBL e todas as pessoas estão lá se encontrando, não, velho. Não, não é isso. Mas São pessoas que entendem e falam Mas é o que publicamente parece. que o Bolsonaro é um traidor e que a gente tem que combater o PT. Tipo de problema, né? E aí vocês só voltaram a falar comigo depois que eu voltei a bombar nas redes de novo aí, por um certo interesse, né? De vinculação e tal, mas quando eu não era interessante, vocês Não, fingiam que eu... isso é outra coisa também, cara. Primeiro, quando você apareceu, que você não era ninguém, antes de você ter vencido na vida e ter bombado, a gente já tinha falado com você. E segundo que, sim, cara, as coisas acontecem assim. A gente sempre busca, de forma pragmática, juntar as pessoas que estão de fato a fim de combater Lula e Bolsonaro e vamos fazer o que é possível. A gente não vai atrás das pessoas só pelo hype, não, cara. Tem inúmeros exemplos no MBL. Um que eu lembro aqui, o Faustino, cara. O Faustino veio carregar a caixa aqui pra gente. Esse exemplo assim, enfim. Agora, quem é que faz a própria imagem? Quem é que faz a própria figura? É você próprio, cara. Né? O MBL, ele não é um botão que você aperta, agora ficou famoso, agora tem tudo. Não, não é isso, cara. O MBL é uma ferramenta que se a pessoa tiver vontade de trabalhar, talento, etc, juntos, essa ferramenta pode ser utilizada para que a pessoa potencialize aquilo que ela sabe fazer. É isso, cara. Tá? É isso. Não existia, né? Também. E aí, no final das contas, cara, eu comecei a sentir que o Wilker ele estava se tornando bolsonarista, né? Se aproximou do Partido Novo, começou a fazer vídeo lá com camiseta da seleção e basicamente fez alguns vídeos ali onde a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, do lado de outros caras bolsonaristas. E aí quando falavam mal do Bolsonaro ele ficava quieto. Aí eu mandei mensagem pra ele até falando, não, cara, pô, eu precisava de ajuda aqui porque eu tô sozinho, né? Então essa galera bolsonarista veio me ajudar, eu aceitei ajuda. Tá bom. Aí aqui ele volta àquela argumentação inicial, né, do primeiro vídeo ali de... É tipo a lá Nando Moura também, né? Ó, eu tô sentindo aqui, tô te avisando e tal. Ó, cuidado, não vai por esse caminho aí não. Eu não tô te fazendo nada, Wilker. Eu não tô te fazendo nada. Você sabe o que você tá fazendo, cara. Não tô te ensinando. Eu não tô te ensinando, Wilker, ó. Deixa eu te falar, cara. Quando você fala que você tem uma divergência pontual com o MBL, deixa eu te ensinar com o Bolsonaro. Na verdade, não tô te ensinando isso, cara. Eu não estou te avisando. Eu não sou o São Avisão. Eu não sou o senhor de toda a verdade. O que eu tô fazendo aqui é professar a minha opinião que você está se tornando sim um bolsonarista. Isso é coisa de vagabundo. Você é um vagabundo? Eu acho que não. Mas você está fazendo uma escolha pragmática que ajuda os vagabundos, que é a escolha de vagabundo, cara. Meu Deus. Entendeu? É o que eu tô falando, cara. Tô avisando ninguém de nada. As pessoas do Novo, você vai ser um bolsonarista soft, né? Leve ali, light. Tipo, cara, se o Novo me convida para uma palestra sobre doutrinação nas universidades... Você tem que ir. Eu não tô falando pra você recusar convites, imagina, cara. Tem que ir. Eu iria. Eu iria. Hoje. Se o Novo me chama, eu vou. E ainda por cima, ponho ali, peraí, mas vamos falar de Bolsonaro também. Você não precisa fazer isso, não tô falando que você precisa fazer. Tô falando como eu agiria. Eu acho que você tem que ir. Não é esse o problema, Wilker. Não é esse o problema. As pessoas estão percebendo que não é esse o problema. Universidades, eu As deveria pessoas recusar. estão percebendo o argumento de autoridade, tá ligado? Ali pra reforçar. Não, as pessoas estão, né, gente? Né? Que vocês estão percebendo? Cara, é muito manipulador, velho. Se eles me oferecem algum tipo de ajuda, eu deveria recusar também, já que ninguém me ajuda. Não. E eles podem me ajudar de alguma forma, e eu preciso, inclusive. Se bolsonaristas também querem me ajudar, me oferecem um apoio físico, humano mesmo, para ir na manifestação comigo, eu deveria recusar? Não. É isso? Pode E se me ser bem convidam feito. também, igual convidaram o PLJ de Goiânia, a juventude estava tomando posse lá, e me convidaram para falar sobre doutrinação nas universidades, Você tem que ir. para encorajar aqueles jovens ali também a atuarem nesse sentido. Eu deveria recusar? É isso? Isso é ser bolsonarista? Não, cara, acho que você tinha que ir e falar. Agora eu vou te falar uma parada. Vocês estão no PL, né? O presidente de vocês, Valdemar Costa Neto, apoia um cara que vai ser, provavelmente vai ser preso, que é Bolsonaro, que pá. E eu já falaria isso antes de ir. Ó, vocês querem que eu vá no evento? Eu vou no evento, legal. Só que eu já vou deixar claro que eu vou ter que falar tais coisas. É o que eu Mas faria. por que tem que ter essa responsabilidade, cara? Por quê? Vai falar numa palestra coisas específicas que o Wilker sabe, não tem que falar do Bolsonaro. Por quê? Por que essa tara com o Bolsonaro, cara? Ninguém dessas pessoas nunca me pediram, e eu nunca fiz espontaneamente, ou qualquer coisa do tipo, nunca existiu, de eu me sujeitar ao Bolsonaro. Não, é tudo em torno dessa pauta, do que eu faço na educação. E a parte educacional do MBL é contra, inclusive, e eu acho que vocês jamais me chamariam aí pra alguma coisa de vocês pra falar sobre isso e tal, porque vocês têm, inclusive, uma visão divergente. Mas essas pessoas me apoiam, o meu público é dessas pessoas. Querendo ou não, essa é a realidade, eles me apoiam, apesar de tudo, a gente vai chegar nesse ponto em relação ao que você fala rindo aqui disso e tal, mas o público é esse, a gente tem que lidar com o público, a gente precisa de apoio para fazer tudo, e as pessoas também com posições institucionais desses espectros aí, do bolsonarismo, do novo e tal, é quem tá me ajudando, cara. Então é óbvio que eu vou aceitar ajuda. A maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive. São pessoas que não guardam ressentimento. E isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Você é grato ao bolsonarismo. Você é grato ao bolsonarismo, caralho, velho. É aquela história, velho, né? Eu vou vir aqui xingar o Wilker de vagabundo, de traidor. Não tem compromisso nenhum comigo, cara.
compromisso dele é com o país dele. Você acha que o melhor pro Brasil é isso? Não, você não tá pensando em si, Wilker, você tá pensando no Brasil. Então tá, cara, a história é o seguinte, velho. Quando você é o tal... É o que a Fernanda fala, né? Quando o monstro do boleto aparece, ele tem que ser pago, né? O boleto tem que ser pago, velho. Então as pessoas têm que... Puta, precisa de um cargo, precisa de uma profissão, precisa de um isso, de um aquilo. É muito triste, cara. Caramba, Arthur, foi parar nesse nível. Primeiro aqui, esse áudio, não sei porquê, da parte da minha entrevista dentro da live dele ficou uma bosta, né? Então Ficou vai mesmo. ficar assim mesmo. Mas virou isso? O argumento da esquerda é o seu argumento agora? De que eu quero é dinheiro, né? O monstro do boleto chegou. Não, pera. Primeiro que é o seguinte, Wilker. Primeiro que é o seguinte. A gente tá falando de uma forma geral, de outras pessoas. Agora falando diretamente de você. Eu acho, aí, cara, agora eu estou falando diretamente de você, não falando de uma forma geral. O que eu acho que você está fazendo? Eu acho que você entende que você quer ganhar uma eleição, e para ganhar uma eleição não é oportuno, vamos chamar assim, falar mal do Bolsonaro. É o que você tá fazendo, cara. Pra mim tá absolutamente claro isso. Pois é, Tá? mas Você é um problema tão grande isso. Se ele tiver muito ensaboado, até entendo a crítica. Mas é super necessário bater no Bolsonaro num momento desse, que o cara tá quase morrendo. quer ganhar uma eleição, e ganhar uma eleição falando mal do Bolsonaro é mais difícil. É isso. Tá muito claro pra mim. Eu não tô falando que você ganhou cargo de alguém, ou que você ganhou dinheiro de alguém, mesmo porque pra falar um negócio desse eu tenho que ter alguma prova, alguma evidência. Eu não tenho nem prova nem evidência, tá? Mas eu acho sim, cara, que você está em busca de um cargo que é legítimo. Exatamente, eu para nunca vi a representar os seus Amanda interesses. falando mal do Só que Bolsonaro. pra chegar até esse lugar, eu discordo de você, eu não acho que os Quando fins tava pra justifiquem os se meios, eleger. você está sendo bolsonarista. É o que eu acho, sinceramente, tá? Porque você fala que você é muito grato a esse público que passa pano pra tudo que o Bolsonaro faz e trai a gente. Cara, é muito grato pelo público que apoia o cara, enquanto vocês não. Tá entendendo? O público do MBL não tá lá. Os bolsonaristas estão, apesar das divergências, que o Wilker não, tá ligado? Não arreda. Não retira. Tem que pagar um boleto, né? Então vamos nos sujeitar ao bolsonarismo aí, né? Que eu sou grato e tal. Então isso é um aceno para o bolsonarismo. Cara, olha a realidade da fala aqui. Essas pessoas que são bolsonaristas em relação a tudo que eu cobrei do Bolsonaro deveriam o quê? Me odiar, né? Via de regra, não gostar de mim e não me apoiar. Então, cara, essas Eles pessoas não são burras, tá? E essas pessoas, elas esquecem as coisas. O Fernando Holliday estava pedindo impeachment do Bolsonaro junto comigo na Paulista, e na outra eleição que ele perdeu, ele falou, isso é ruim. Na próxima ele já pegou e falou assim, não. Desculpa, Mito, tamo junto, e o Pavanato. Cara, não é bem assim. O Holliday tem discurso pra mudança de opinião dele. Ele tem um discurso. Não vai simplesmente resumir a mudança de comportamento do Holliday a uma simples visão oportunista. E na outra eleição que ele perdeu, ele falou, isso é ruim. Na próxima ele já pegou e falou assim, não. Desculpa, Mito, tamo junto, e o Pavanato foi o mais votado, apontado pelo Nicolas. É isso, tá? E esse público é assim, e você sabe disso. Se eu hoje, depois de tudo que eu fiz, cara, se eu hoje começar a falar, cara, repensei aqui, temos que unir a direita. Irmão, meu canal vai triplicar de views, eu vou ser convidado para Brasil Paralelo, para coisa do PL, é capaz do Valdemar da Costa Neto articular a minha volta, né? É isso, e aí você tem um monte de benefícios, cara. Eles não têm ressentimento e me apoiam hoje em massa. Eu sou grato por isso, é óbvio. Sem o apoio dessas pessoas eu seria o quê? Ia ser uma luta que aí sim não daria pra fazer nada. Sem apoio das pessoas. O MBL tá apoiando? Tá aqui a realidade. Acabei de mostrar, inclusive, seus professores aí, como que eles se comportam em relação ao que eu faço. Uma grande bobagem e tal. Essas pessoas, felizmente, me apoiam e eu sou grato por isso mesmo. Não tem nada a ver com boleto e tal, tem a ver com isso. Agora, você quer embarcar na onda da argumentação da esquerda aí, de que eu só quero like, o dinheiro e tal, cargo, né? É a mesma lógica, é o que os professores da UNB falam. Pô, Arthur, você foi parar nisso, meu. E essa parte que eu ia esquecendo aqui também, que você falar, você acha que o melhor pro Brasil é isso? Porque você não tem compromisso nenhum comigo, mas você tem um compromisso com o Brasil. É isso daqui? Você não tá pensando em si, não? Eu tô pensando numa pauta que, trabalhando ela, será o melhor para o Brasil mesmo. Ter real pluralidade de ideias dentro da universidade. É uma pauta que, vamos combinar, é o melhor para o Brasil. Igor, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tudo tá repetitivo, mas falando especificamente do que você falou, cara. Você lembra que Você lembra que o Bolsonaro falou do escola sem partido pra caramba? Escola sem partido, escola sem partido, escola sem partido. O que o Bolsonaro fez quando ele chegou ao poder? Ele traiu o Miguel Najib, né? Não colocou a escola sem partido em lugar nenhum, não articulou porcaria nenhuma. E deu o fundão, né, do MEC, o FNDE, basicamente para o Centrão cuidar, que também não fez nada. Os índices de educação no Brasil... que isso tem a ver com a pauta, o assunto, mano? Antes e depois da pandemia, só pioraram na gestão Bolsonaro. E além disso, cara, o Bolsonaro, ele não é a favor de pluralidade de ideias. É muito importante deixar claro que ele perseguiu, inclusive institucionalmente, pessoas que pensavam diferentes dele. É importante lembrar que o bolsonarismo mandou prender 2 doadores do MBL por 15 dias. Tudo sem bem, nenhuma... eu entendo os argumentos do MBL pra não gostar do Bolsonaro. Eu entendo. Posso reagir a cortes relacionados a isso também.
Mas não é a pauta aqui. A pauta é que o Wilker não é um bolsonarista, cara. Esse é o ponto. Só que ele também não é obrigado a ficar batendo no bolsonarismo. Prova Porque de nada. não é a índole dele, não é a missão dele, cara. Foram os bolsonaristas, cara. Foi o Gil Diniz e a Valéria Bolsonaro. Então, não faz sentido a tua argumentação. Entendeu? Eu não vou repetir tudo que eu falei, que você está sinalizando pro cara, etc. Eu vou te falar, o que você está falando aqui, nesse caso, não faz nenhum sentido. E eu entendo o Arthur odiar Gil Diniz. O cara queria dar soco na cara do Arthur no meio lá da Câmara dos Deputados. O bagulho é realmente feio mesmo. Eu entendo o MBL não gostar do bolsonarismo, tá ligado? Eu entendo. O Bolsonaro atrapalha a sua pauta. Aliás, desculpa, eu não sei se tá pegando o barulho da obra aqui, mas fazer o quê, né? Eu vou te falar, a tônica para 2026, você quer ter sucesso na política em 2026? Tem duas tônicas. A primeira é você entrar no guarda-chuva da esquerda e pedir as autorizações necessárias nos apartamentos de Caetanos Velosos para você escalar na pirâmide e ter um cargo ali, ou você pode ir para um lado que é mais fácil, que é pro lado da direita, você em alguma instância pagar pau pro Bolsonaro. Né? E aí você vai ter uma divisão, você vai ter o bolsonarismo true, que é o bolsonarismo mesmo, o bolsonarismo Mário Frias, o bolsonarismo Kim Paim, o bolsonarismo Carluxo, que é esse Bolsonaro, e você vai ter o bolsonarismo soft, que é o bolsonarismo que o Nicolas tá migrando, que é o bolsonarismo Deltan Dallagnol, que é o bolsonarismo Partido Novo, que é o bolsonarismo Wilker Leão. E eu vou te falar, a tônica para 2026... É o bolsonarismo do Bolsonarismo Wilker Wilker Leão, Leão. bolsonarismo soft ali, de levinho, né? Você tá nessa também? Não, o achei Nicolas que- não tá. O Nicolas tá migrando. O Nicolas, um dia, ele vai falar que ele tem muitas críticas ao Bolsonaro. Já preparou todo o terreno. Por exemplo, eu votei no Hugo Mota aqui pra presidente da Câmara porque o Bolsonaro mandou. Eu confio nele, né? Eu não acho que ele seja bom, mas eu confio no capitão. Isso aqui é basicamente o seguinte, cara, eu confiei nele lá atrás e papapá. Enfim, o que você tá fazendo é bolsonarismo, cara. Você sabe disso, o Wilker. Você sabe disso. Eu achei que ele era muito bolsonarista, né? Mas ele tá migrando pro meu bolsonarismo aqui. Não é que ele tá migrando pro seu bolsonarismo. Ele está criando uma nova categoria que é basicamente um bolsonarismo sem Bolsonaro. Não se faça de bobo, Wilker. Você sabe que isso tá acontecendo. O próprio Bolsonaro sabe que é isso que tá acontecendo. Tá? Enfim. Olha o nível, cara. Olha o nível. Não, eu não Que tenho muito o que exagero. dizer pra além disso aqui em relação a esse trecho, não. Você que é do MBL, você que é da nossa turma de verdade, não venha me cobrar. Não, vocês têm que ficar amigo do delegado da Cunha. O Gabriel Monteiro tá estourado, hein? Denunciando o hospital. Ou você viu o prefeito Manga, velho? Faz uns vídeos animais do TikTok. Não, você viu o Coppola? Faz umas análises muito loucas ali na Jovem Pan, né? Não, o Wilker Leão tá sozinho ali combatendo a esquerda. Não venha me cobrar. Não venha me cobrar de abraçar essa turma, porque a gente sabe onde a gente tá pisando. Aqui é basicamente um recado pra militância, né? Do não venha me cobrar que eu apoio o Wilker Leão porque ele tá sendo perseguido pela esquerda, já que ele é como um da Cunha, um Gabriel Monteiro e tal. Chegou nesse nível, né? Sim, isso aqui tá bem explícito. Isso aqui, Wilker, isso aqui tá bem explícito. Isso aqui é um recado pra minha militância e pra galera do MBL falando, olha, não venha me cobrar. Aqui isso não ocorre mais, tá? Mas já ocorreu. Você não tá ligado, mas já ocorreu, né? A gente tá fazendo um puta trabalho sério e vem um idiota, a galera, o idiota. Hoje o nosso público, cara, ele é tão bom, cara, tão inteligente, que o próprio público falou, é o contrário. A gente tá, pô, e esse cara, será que ele é legal? A própria galera nossa falou, mano, olha que vagabundo aqui, ó, o que aconteceu, né? Enfim. Então, sim, cara, é um recado pra essa galera que às vezes fica meio assim, não venha me cobrar de apoiar o Wilker Leão, Não, mas porque você apesar... colocou o Wilker no meio de um monte de caras que fizeram várias merdas. Inclusive o da Cunha até bateu na namorada, né? Se eu não me engano. Posso estar errado, mas teve coisa séria. E exagerou, tá ligado? Exagerou em colocar o Wilker no meio desses caras aí. De eu querer, de eu olhar e falar, Gabriel puta, Monteiro Wilker, foi puta, eu queria preso. que você estivesse na nossa trincheira, cara. O Wilker está indo para o time inimigo. Ele está indo para o time do PL, do Partido Novo, que são bolsonaristas. Eu acho que tá muito claro. Eu não vou apoiar bolsonarista, cara. Você desculpa. Eu não vou apoiar um cara que vai fortalecer o meu inimigo, o meu traidor. Eu não vou apoiar. Então, não, Wilker, infelizmente, cara, eu não vou te apoiar, nem acho que você precisa de meu apoio, cara. Se o Nicolas apontar o dedo pra você, cara, está feito, né? Mas eu estou falando pra nossa galera, aqui é diferente, tá? Aqui é outra turma. Qual é a sua diferença, então, pra essa galera? Por que você não falou nesse vídeo? Ou, por favor, faça um próximo falando. Eu sou diferente do Nicolas, porque diferente dele, e aponte os erros dele. Eu sou diferente de quem mais que eu falei, Deltan Dallagnol, tal, do PL, por causa disso, isso. Aí você ia calar minha boca, cara. Eu ia falar, puta que pariu, velho. Olha só, não, realmente o Wilker é foda, velho. Desculpa. Tem como você gostar de mim? Aí sim. Da coisa toda, né? Nosso caríssimo Renan Santos aí. Bom, aí vai pro Renan, chega. O vídeo já tá longo, é isso. Respondido. Vou gravar outro vídeo agora e vambora. Um abraço.